Olá, eu sou Jorge Pereira e hoje vamos falar de uma música muito bonita, rica em violas, ritmos e com uma letra que parece mística. A composição da letra da música Avohai, por Zé Ramalho, foi um processo profundamente introspectivo e emotivo. A música Avohai, de José Ramalho Neto, ou Zé Ramalho, é uma composição que foi lançada no disco Zé Ramalho, de 1978. Esta canção é profundamente poética, que reflete sobre a passagem do tempo e as relações familiares. O termo Avohai é uma junção das palavras avô e pai, representando a ancestralidade e a continuidade das gerações. A letra evoca uma sensação de nostalgia e reverência pelos antepassados, ressaltando a importância de compreender e honrar as raízes que moldaram a nossa existência. A melodia melancólica e a voz marcante de Zé Ramalho adicionam uma camada emocional à mensagem, criando uma experiência musical que toca profundamente a quem ouve a música. Essa música tem uma essência tão regional que sua forma de cantar inclui a levada do ritmo nordestino, martelo agalopado em sua predominância, mas também trechos que lembram a embolada, na altura em que eu mandar, o tradutor não reclamar. São frases que os intérpretes do coco usam para sair dos desafios do improviso. Várias gravadoras rejeitaram a música nos anos 70. Segundo o Zé Ramalho, em uma entrevista, ele disse que foi na quinta ou na sexta gravadora que ele foi bem recebido com a música. Então ele conseguiu finalmente que a gravadora CBS colocasse num disco esse som que veio da Paraíba. José Alves Ramalho, avô de Zé Ramalho, ficou como uma figura paterna para o garoto, depois que seu pai faleceu quando ele tinha apenas 2 anos. Essa música é sobre essa ligação com o avô, tão importante que foi avô e pai ao mesmo tempo. Zé não o via como um avô apenas, e não o via como um pai apenas. Ele era avô e pai. Avohai é uma obra que transcende o tempo e o espaço, tocando corações de diferentes gerações com sua poesia atemporal e reflexões sobre a complexidade das relações familiares e a importância de manter viva a memória de nossos antepassados. Na minha pesquisa, essa foi uma das músicas mais complexas, de eu saber significados, de eu saber como ela foi surgindo, o que significava cada parte na história, na trajetória e na relação com o avô que o Zé Ramalho tenta colocar, imprimir nessa letra. Teve coisa que eu não consegui e eu vou colocar aqui para que vocês me ajudem nos comentários, falando se é isso mesmo, se vocês concordam ou não, ou simplesmente eu estou errado. Há algum trecho que o próprio Zé Ramalho disse que é diferente do que eu falei. Alguns trechos eu tenho certeza vieram de entrevista ou trecho de livro da biografia dele. Agora, alguns vai ficar na metáfora, vai ficar na viagem, no sonho. Eu vou explicar aqui também como que veio a ideia da música. Não só os versos, os sentidos que ele quis imprimir, mas como a música surgiu para ele, de forma incrível. Um velho cruza a soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava, sua camisa e seu alforje de caçador. Creio que aqui ele fala das imagens que vinha na cabeça dele, do avô chegando ou saindo para uma caça. A imagem de já um velho, certo? Mas ele o via como um caçador
e via também como um homem próspero, porque tinha brilho do ouro no seu colar. A laje fria, onde coarava, quer dizer, laje não é exatamente, não é unicamente a parte superior de uma casa que foi feita uma coberta de concreto. Não, laje também pode ser uma pedra lisa, uma pedra sem vegetação, muito comum na Caatinga, muito comum no Cerrado. E quarava, quer dizer, a roupa, a camisa, né, e o alforje estavam quarando. Quarando quer dizer, estava exposto ao sol, estava secando ao sol. O meu velho e invisível Avorrai. O meu velho e indivisível Avorrai. Quer dizer, aqui ele já tem o avô como invisível. Aqui ele já fala para um avô já falecido. Mas também o avô é indivisível. Pode ser uma forma de homenagem ao avô que não se dividia, que era íntegro, que era um só. Talvez por ter a palavra reta do final que ele herdou do avô, no final da música ele fala, tem a palavra reta. Talvez o avô tenha ensinado a ele a ser uma pessoa só, não ser 2, 3, 4. Não, é um Zé Ramalho apenas, indivisível. Neblina turva e brilhante, em meu cérebro, coágulos de sol. A manita matutina, e que transparente cortina ao meu redor. Neblina turva e brilhante, aqui ele já começa a narrar como foi a viagem que ele teve depois da beberagem de cogumelo amanita. Em meu cérebro, coágulos de sol, manchas solares. Então ali ele já teve a percepção visual sendo turbada pelo fungo, pelo cogumelo. Amanita matutina, quer dizer, é o cogumelo de manhã que ele tomou. É um tipo de alucinógeno, né? Tem substância alucinógena nesse cogumelo. E que transparente cortina ao meu redor. Ou seja, ele cita no livro, na biografia, no trecho que ele fala sobre essa viagem, que ele viu como que uma aurora boreal depois de ter usado esse chá desse cogumelo. Zé Ramalho, com 21 anos, cursava medicina. Foi fazer um trabalho de pesquisa, segundo as palavras dele, sobre os efeitos alucinógenos do cogumelo. Daí, a música lhe veio de uma vez só. Alguns dias depois da experiência com a manita, não foi naquele dia, não foi naquele momento. Ele diz que pegou o violão e a música fluiu, como se fosse algo mediúnico. Daí a parte mística da música, né, entre outros detalhes na música, mas o próprio surgimento dela, ele tem como algo místico. Ele diz que foi a única música que ele compôs que a letra veio de uma vez só e a música veio de uma vez só no violão. Dali ele, como se alguém tivesse ditando para ele, já saiu. Só um parêntese, há poucos dias eu fiz, e no card aqui em cima eu vou colocar a música Luca, de Suzane Vega. Não veio no mesmo contexto de alucinógenos, mas ela cita que a música veio de uma vez só também. Ela pegou e escreveu a música de uma vez só, e a letra da música é muito surpreendente e não é o que a gente pensa que é sobre aquela música meiga e doce. Voltando, ele cita um trecho da música em que ele descreve o que via em sua alucinação. A transparente cortina ao meu redor diz que era como que vendo a aurora boreal. Bom, nesse trecho eu já preciso da ajuda de vocês, porque eu fiz uma interpretação minha, eu não achei nas minhas pesquisas nada que dissesse
que ele, ou então algum biógrafo dele, apontasse para o significado. Vamos a esse verso. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mas e pior que um planeta quando perde o girassol? Talvez as frases mais melancólicas dessa música. Eu sinto isso. Não só pelo tom de voz que ele canta, mas imagina uma coisa que o que é pior do que planeta quando perde o girassol. Aqui ele pode estar falando sobre perder o girassol, perder o que o avô representava para ele. Uma coisa bela, uma coisa brilhante, uma coisa linda, vívida, certo? Nesse verso, Zé Ramalho está possivelmente fazendo uma reflexão sobre a natureza humana. Ele sugere que, se ele afirmar que algo é apenas meio sabido, ou seja, não completamente entendido, as pessoas podem responder que é meio pior. Isso pode indicar uma tendência das pessoas em subestimar ou menosprezar aquilo que não compreendem completamente. Então, olha como que um verso simples e pobre inicialmente tem uma riqueza tão grande. Quando ele diz que é meio sabido, ou seja, uma coisa que ele conhece um pouco, é meio sabido, meio conhecido, a outra pessoa diz que é meio pior, ou seja, que não é bem por aí, é meio ruim, é meio pior, metade do copo vazio, não a metade do copo cheio. Foi isso que eu compreendi, foi isso que eu consegui interpretar. No geral, esse trecho de música parece abordar a importância de valorizar e preservar as coisas simples e belas. As coisas simples e belas da vida, mesmo quando parecem pequenas em comparação com os grandes eventos do mundo, o girassol e o planeta. Também pode estar sugerindo que a sabedoria não está necessariamente ligada ao tamanho ou à grandiosidade, e que a perda de algo aparentemente pequeno pode ter um impacto profundo e devastador. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. O trecho da porteira, e nunca mais tive medo da porteira, se refere à gruta da Pedra do Tendó, uma grande gruta que o avô o levava e de onde, ao final das tardes, revoavam vários morcegos à procura de frutas, trazendo grande espanto ao garoto. O trecho da companheira que nunca dormia só era o medo da solidão que Zé Ramalho tinha. O brejo cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar. Bom, ele nasceu na cidade Brejo do Cruz, e o brejo cruza a poeira é uma referência ao êxodo realizado quando eles abandonaram a cidade e se dirigiram a Campina Grande. Essa poeira que cruzamos representa a saída, a passagem de uma condição para outra, a partida definitiva do brejo. Eu tinha 5 anos de idade e tudo ficou para trás, isso ele diz em uma entrevista. Bom, o tom mais leve na palidez desse pessoal, não consegui encontrar nenhuma fonte concreta do que ele quis dizer. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar. Será que isso é sobre as pessoas se despedindo deles quando eles saíram de vez indo para Campina Grande? Será que as pessoas não estavam mais tão pálidas porque estavam ruborizadas pela emoção da despedida da família quando saíram para Campina Grande? Olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar? Ou será que ele já estava falando aqui
do velório do avô, mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Avorrai. Beber a vida, sua alma, isso tem a ver com velório. Pelo menos nas tradições mais antigas, né, no Brasil, as pessoas bebiam o morto, né, ou seja, sempre tinha uma cachaçinha para se tomar o morto, ou seja, uma comemoração, né, sobre a vida da pessoa, né. Na altura que mandar, isso aqui lembra lá atrás, quando eu falei sobre o coco, né, sobre o repente, que é uma forma de burlar o desafio do repente. Na altura que mandar também pode ser o que quer que aconteça, o que quer que seja demandado para nós, nós faremos. São os olhos, são as asas, cabelos de Avorrai. Bom, olhos e asas, será que foi que o avô acabou de voar, acabou de ir, acabou de virar anjo, digamos assim? Eu sei que se refere ao avô pelos cabelos de Avorrai, mas eu não posso, como eu disse, algumas coisas é a minha interpretação, como deve ser a sua. Como a música toda pode ter sido feita com pedaços para que nós interpretemos. Não vai ter um sentido concreto, não vai ser uma metáfora direta, uma metáfora de alguma coisa que a gente sabe que está sendo indicada pela música. Talvez uma viagem de Zé Ramalho. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu me calei foi por tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Brejo da Cruz, que fica aos pés da pedra de turmalina, uma grande pedra que pode ser vista de quase toda a cidade. O terreiro da usina é uma referência a um local existente na cidade onde Zé Ramalho brincava na infância. Voava de madrugada, será que o avô faleceu de madrugada? Não tem informação. Na cratera, condenado, eu me calei. E se me calei foi de tristeza. Você cala por calar. Ou seja, cratera condenada, eu me calei. Cratera é o que? É o túmulo. E se eu me calei foi de tristeza. Ou seja, ele tinha a opção de se calar e foi pela tristeza, pelo luto. Você cala por calar. O avô calou por calar. Não tem mais como falar. Mas e calando e calado vai ficando para sempre, ele vai se calar. O avô não fala mais. Só fala quando eu mandar. Ou seja, todo aquele ensinamento que Zé Ramalho teve, que aprendeu com o avô, ele pode pedir para o avô falar de novo em sua mente, nas suas recordações, na sua formação ética de caráter, quando Zé Ramalho manda, ou seja, quando ele precisa de um conselho daquilo tudo que ele tem na memória, ele pede para o avô falar. Fala, meu avô, o que eu faria nessa, o que o senhor faria nessa situação? Mas o avô mesmo, calado, vai ficando. Nota como, ouvindo a música, eu te aconselho que ouça a música, claro, e eu acho que você vai ouvir, para assimilar os significados. Aqui no próximo verso, ele vai mudar de novo o ritmo, a cadência. Então, ele vai martelo agolopado, volta para o coco, e ele vai ficar nessas duas nuances, ou talvez três, certamente três, da música, sempre com ritmos, sempre com essa pegada nordestina, do norte do país, mas especificamente da região da Paraíba, do Nordeste. Rebuscando a consciência com medo de viajar, até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta, no jogo de improvisar.
entrecortando, eu sigo dentro da linha reta. E eu tenho a palavra certa para doutor não reclamar. Rebuscando a consciência com medo de viajar. O que acontece? Zé Ramalho fez o êxodo aos 5 anos, de Brejo do Cruz para Campina Grande, e aos 20 anos de idade, com conselho do avô, com anuência, com incentivo do avô, ele foi fazer a medicina, certo? Mas ele, ao segundo ano da medicina, ele viu que não era para aquilo. Segundo ele na entrevista, diz que já tinha algumas músicas feitas, como Avô Rai, Chão de Giz. Ele queria ir para o Rio ou para São Paulo, para pegar a carreira musical. E rebuscando a consciência, com medo de viajar para onde? Viajar de Brejo do Cruz para Campina Grande, ou viajar de Campina Grande ou João Pessoa, onde ele estava cursando a medicina, para as grandes capitais do sul, até o meio da cabeça do cometa. A cabeça do cometa é o quê? O Rio de Janeiro, na época, é São Paulo, ou seja, é a metrópole que faz o Brasil viajar, que é o cometa. Não tenho certeza, é uma interpretação minha. Girando na carrapeta, no jogo de improvisar. Carrapeta tem 2 significados que podem se encaixar aqui. Carrapeta pode ser pequenas mentiras, ou mentiras inofensivas. Mas carrapeta também é o peão, é aquele brinquedo feito de madeira, formato de pera, que tem um prego na ponta, né, para tocar o chão, e daí com barbante a gente joga e ele fica girando. Só que ele não gira centrado. Como o centro de massa dele é uma pera invertida, ele gira cambaleando. Então e lembra o jogo de improvisar, porque uma hora você está para o lado, uma hora você está para o outro, você só não pode parar, porque se você para, você perde e você cai. Quando a carrapeta ou o peão para, ele cai, porque ele é uma pera ao contrário, ele não consegue ficar, o que mantém ele de pé, ou então no máximo cambaleando, o seu giro. Então ele precisa girar. Entrecortando, eu sigo dentro da linha reta. Ou seja, mesmo girando, mesmo cambaleando, ou talvez mesmo com as pequenas mentiras inofensivas, ele segue na linha reta. Linha reta que o avô ensinou. Uma pessoa indivisível, certo? Eu tenho a palavra certa para doutor não reclamar. Ou seja, ele sabe falar, ele sabe escrever, e ele tem ele pega a responsabilidade por isso. E ele pega a responsabilidade pelo que ele fala, certo? Ele não tem medo do que ele fala, ele não tem 2 palavras, ele tem uma só. Ele é um só, indivisível. Zé Ramalho. Para doutor não reclamar é que a autoridade que venha falar com ele se resguarda e assume e se responsabiliza porque tem que falar. Ou seja, lá no início da música ele fala do velho cruzando a soleira da porta, né? Aquela pedra ou a madeira que tem embaixo do umbral da porta. E aqui ele já vai falando sobre a forma que ele se manifesta, como ele escreve, como ele fala, como poeta, certo? Como cantor, né? Lá no início, ele abriu o disco, que esse disco Zé Ramalho, essa música é a primeira, e o primeiro verso fala sobre o avô, fala sobre a reverência que ele tem pelo avô. Aqui ele já vai estar dando o indício do que vai vir abaixo das próximas músicas, que ele tem a palavra certa para doutor não reclamar. Ou seja, vem comigo e ouve o resto das minhas músicas, das minhas poesias, que eu sigo a linha reta, mesmo com a carrapeta, mesmo com pequenas mentiras, pequenas aliterações, pequenas metáforas,
pequenas licenças poéticas. Eu sou uma pessoa autêntica, sou uma pessoa honesta no que eu falo, no que eu canto. Esta foi a minha análise, o resultado da minha pesquisa, a minha interpretação sobre a música Avorrai, de Zé Ramalho, de 1978. Uma música que eu sempre tive como muito importante para mim, porque eu lembro da época que ela tocava as primeiras vezes em programas de rádio, em programas de TV, e sempre teve uma parte melancólica, sempre teve uma parte muito bonita, muito melódica que me chamou a atenção, seja na voz dele, seja nas percussões, seja no baixo bem marcado, baixo dos anos 80, dos anos 70 do Brasil, e principalmente nas violas, nas cordas, que não é só um violão. Ouça com atenção da próxima vez, que não é só um violão, é uma música muito rica, é uma música muito cheia, a produção dela é muito poderosa. Vou deixar o link aqui embaixo da canção original. Nos anos 90, ele mesmo regravou essa música, ele mesmo fez uma nova versão atualizada dessa música. Não mudou letra, mas mudou alguns arranjos, certo? Na verdade mudou letra, porque ele cantava nos refrões Avorrai na versão de 78, e na segunda versão dos anos 90 ali, ele cantava Avorrai, avô e pai, certo? Espero que você tenha gostado. Claro, o que você não concorda, o que você acha que é de outra forma, explica abaixo qual que é a sua interpretação, ou mesmo cita o que ele falou em alguma entrevista que você já viu, ou algum livro que fala sobre essa música, que tem versões diferentes, interpretações diferentes sobre a letra. Gostaria também que você desse um like nesse vídeo, é claro, e mostrasse às outras pessoas que você conhece, que gosta dessa música, que possa gostar dessa interpretação, que não sabe sobre o que fala essa música. Manda o link desse vídeo, compartilha. Agradeço muito se você já é inscrito, e agradeço também se você se inscrever, porque nós só estamos começando. Ainda tem muita música da MPB e muita música de fora do Brasil também, de outros estilos musicais, que são muito interessantes, seja a letra da música, seja a história de como a música surgiu. No meu canal tem outros vídeos de músicas de diversos estilos, e muitas delas eu fui pesquisar e peguei o contexto e o sentido da letra e da música, né, como foi feita, e algumas eu fiz a minha interpretação. Por favor, veja outros vídeos que vai me ajudar muito, ok? Muito obrigado, estamos só começando. Avorrai.